Olá pessoal, essa semana nós vamos continuar nosso estudo de vetores com o produto escalar. Alguns livros também têm é nomeado como produto interno, certo? É a mesma coisa. Então, tendo em vista que já foram abordadas diversas propriedades elementares no estudo de vetores, um conceito primordial que essa é uma ferramenta dispensável no estudo de geometria analítica é o conceito de produto escalar, o qual está relacionado diretamente com ângulos e ortogonalidade, né? Ortogonalidade, né, pessoal? É quando os vetores fazem um ângulo de 90 graus aí, né? Se você não está familiarizado aí, é isso, tá bom? Então vamos lá, para que serve o produto escalar? O produto escalar entre dois vetores, ele dá pra gente esse ângulo aqui, ó. O menor ângulo entre estes vetores, tá certo? Toda vez que a gente quiser descobrir o ângulo entre dois vetores, nós vamos utilizar o produto escalar, tá? Vamos lá. Vamos demonstrar o produto escalar para o espaço vetorial V2, duas dimensões, onde o U é x1 e y1 e o V é x2 e y2. O módulo do vetor V é representado por duas linhas, né, e será definido como o comprimento do vetor. Ou seja, dado o vetor x1 e y1, seu módulo é igual a x1 ao quadrado mais y ao quadrado, tudo na raiz, ok? Se você não está familiarizado com o módulo do vetor, então eu vou te dar uma força aqui, ó, pra gente entender bem essa demonstração. Imagine você, tá, que eu tenho um vetor aqui, tá? Esse vetor eu vou chamar ele de 3, vetor U, tá bom? 3 e 1, tá? Então tá aqui, ó. Tá? 3 e 1. Beleza? Eu quero saber qual é o comprimento desse vetor. Pessoal, basicamente o que você vai fazer aqui, ó? Você tem a abscissa 3, certo? E a ordenada 1. Então o que você vai fazer? Você vai fazer um teorema de Pitágoras, ó. É 3 em x e 1 em y, certo? Então você vai fazer aqui, qual que é o módulo? Vou chamar isso aqui de módulo, vai. Ou vou chamar aqui de U, né? Módulo de U. Quem que é o módulo de U aqui? Aí você faz, ó. U ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, certo? U é igual a 9 mais 1 é 10. U é a raiz de 10, né? E aí, o módulo a gente vai denotar ele assim, ó. Tá bom? Duas barrinhas diz que é o módulo, o comprimento do vetor. Beleza? Então, toda vez que você for calcular o comprimento do vetor é dessa forma. E aí, se você se perguntar... mas como é que eu vou calcular o comprimento de um vetor se eu tiver, por exemplo, duas coordenadas? Ó, então eu tenho aqui, né? x1, y1, tá? x2, y2. Um vetor aqui que tem duas coordenadas, né? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Tudo isso na nossa raiz. Tá bom? Para finalizar, e você já vê a demonstração, o que você tem que lembrar? Da lei do cosseno, tá bom? O que é a lei do cosseno? Ó, digamos que eu tenho aqui três vetores, né? O V aqui eu vou chamar de U menos V, tá bom? Então fica assim, ó. Aqui é o ângulo θ, tá? Então eu tenho assim, ó. U menos V, o módulo de U menos V ao quadrado é igual a U ao quadrado mais V ao quadrado menos 2U, módulo de U, módulo de V. Cosseno do ângulo θ. Tá bom? Isso daqui, gente, é a lei do cosseno, lá do segundo ano de ensino médio. Você tem que estar sabendo ela para você entender a demonstração, tá? Se você quiser ver de uma forma mais geral, ó, fazer com ABC. A, B e C, né? Esse cara ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ba ou ab, tanto faz, cosseno do ângulo θ. Tá bom? Então, isso daqui é a base para você compreender a demonstração. Vamos lá entender ela, então? Ó, é bem tranquilinha. Como eu já falei para vocês, eu tenho um desenho aqui, ó. Isso daqui é um vetor, tá bom? Esse aqui é outro vetor, esse aqui é outro vetor. Tá certo? Então eu vou nomear os vetores, ó, módulo de U, módulo de V, tá certo? Tudo em módulo, tá? E módulo de U menos V, né?
Beleza? Tudo os módulos dos vetores. Porque nós estamos trabalhando com a lei do cosseno. Então a gente precisa dos módulos do comprimento dos vetores. Ó, esse vetor ao quadrado, este vetor ao quadrado é igual a este ao quadrado mais este ao quadrado menos 2 u vezes v cosseno de θ. Tá bom? Então, o que eu fiz aqui, ó? Primeira coisa, eu joguei esse cara para o outro lado, ele está aqui, tá? Joguei esse cara para o outro lado, está aqui, negativo. E agora o que eu vou fazer, ó? 2 vezes o módulo de v, o módulo de u cosseno de θ, menos, eu peguei esse cara aqui, ó, como eu tinha falado, né? O meu vetor u vai chamar x1 e x2, tá bom? Então, ó, u é x1 e y1, perdão, é x1 e y1, e o v é x2 e y2, tá bom? Então eu tinha falado isso daí, tá? Então, ó, o que é o menos v? x2 menos x1, porque, ó, a subtração de dois vetores, né? x2 menos x1 e y1 menos y2, tá aqui, tá? Esse vetor já tá aqui, ó. Por que ele ficou x ao quadrado mais y ao quadrado, se você não acompanhou? Porque você tem, ó, x2 e y2, né? Para achar o comprimento, você faz assim, ó, x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado, tudo na raiz, né? Aí quando eu elevo ao quadrado, tá elevado ao quadrado, a raiz vai embora, ó. Então ficou só isso, tá vendo? Aqui também. O que eu vou fazer agora, ó? Vou fazer um produto notável aqui e um produto notável aqui, que são esses daqui, né, ó? Fiz o produto notável e agora é só ver quem são as partes semelhantes, ó. Observa, ó, quer ver a parte semelhante que você vai encontrar, ó? Aqui, ó. Que vão se anular, né, ó? Tá anulado, tá vendo? Esse daqui também tá anulado, tá vendo? Você vai ter que anular. Quando você anular tudo que tem que anular, vai ficar só o 2x1, x2 mais y1 e y2, tá bom? E aí, você vai cortar esses dois, ok? Esses dois aqui, né? Você vai isolar o 2 e cortar. E aí você tem o seu produto interno, né? Ou produto escalar. Que é o quê? x1 vezes x2 e y1 vezes y2. É bem tranquilo, é bem isso mesmo, tá? Só aqui. Aí, o que a gente vai mostrar para vocês agora? Ó, o que eu vou mostrar para vocês? Que esse vetor, esse produto interno, que nós vamos nomear ele assim, escalar, u vezes v, ele nada mais é do que o cosseno de θ, que é o produto escalar dividido pelos seus respectivos módulos, tá bom? Então, de novo aqui, ó, vamos lá. Professor, eu tenho um vetor 1, 2 e 3, 1. Qual que é o produto escalar entre eles? O produto escalar desses dois vetores, gente, pode ser A e B, tanto faz, tá? O produto escalar de A vezes B vai ser 2 vezes 3 mais 1 vezes 1. É isso, tá certo? Aí, se você quiser encontrar o cosseno do ângulo, basta você dividir pelo módulo desse cara, certo? E o módulo do outro cara também. Beleza? Ok? Então vamos lá, ó. Aqui tem algumas propriedadezinhas do produto escalar, vou pedir para vocês darem uma olhada depois, tá bom? Se você multiplica o produto escalar, ele admite uma distributiva, tá certo? Constante vezes o produto escalar, tá? Isso daqui são propriedades aí que são importantes você dar uma olhada e eu peço que você atente-se a elas para prosseguir, tá bom? Então vamos lá, ó. Questão 1, tá? Esse exercício aqui, dados os vetores 1 e 2 e 3 e 1, defina o ângulo entre esses dois vetores. Gente, olha aqui, ó. O ângulo, eu até fiz o desenho daqui, ó, tá vendo? Esse é o vetor, ó. Esse é o vetor U, é o vetor 1 e 2. Tá? Esse vetor V é o vetor 3 e 1. Tá? Pra você perceber, ó, 3 e 1. O ângulo entre eles é 45 graus. Legal no gráfico, né? Vamos achar no papel? Então vamos lá, ó. Primeiro eu tenho que fazer o quê? O cosseno do ângulo θ é o produto escalar entre os vetores dividido pelos seus respectivos módulos. Tá? Então bora lá, ó. 1 vezes 3, tá? Já fiz o produto escalar, ó. 1 vezes 3 mais 2 vezes 1,
tá? Dividido pelo módulo. Quem que é o módulo? O comprimento do vetor. Então é a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, multiplicado pela raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Beleza? Quanto que dá isso daqui, ó? 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 1 é 2, isso aqui dá 5. 2 ao quadrado é 4, mais 1 é 5. 3 ao quadrado é 9, mais 1 é 10. Então é 5 raiz de 50. Bom? Racionaliza isso aqui, gente. Ó, o cosseno de θ é 5 raiz de 50. Se eu multiplicar por raiz de 50 em cima e embaixo, eu vou ter que isso daqui é 50 e 5 raiz de 50. Tá bom? Se eu tirar fora aqui, cosseno de θ igual a 5 vezes 5 raiz de 2, né? Porque aqui eu posso escrever como 25 vezes 2. Aí eu tiro 25 fora, fica só isso. 5 vezes 5, 25. Simplificando, eu tenho cosseno de θ igual a raiz de 2 sobre 2. Né? Porque aqui vai ficar 25. 25 por 50 é meio. Ok? E aí você me pergunta, professor, como é que é 45 graus isso? É arco cosseno de raiz de 2 sobre 2. O único ângulo que tem um arco cosseno raiz de 2 sobre 2, não é o único ângulo, né? Mas é o menor ângulo, é 45 graus. Beleza, pessoal? Aí você encontraria isso aqui, ó. Tá? Primeiro exercício, hein? Segundo exercício, dados os vetores U e V, defina o ângulo entre os dois vetores em radianos, tá? Então bora lá, ó. Fazer isso aqui em radianos. Então, você vai ter que... Primeira coisa que você vai fazer aqui é determinar o produto escalar, né? Vamos lá. U é 3 vezes menos... É menos 3 vezes 3. Eu vou colocar aqui. Menos 3 vezes 3 mais 2 vezes 1. Tá? Dividido por menos 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Tá bom? Vezes 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Bora lá? Ó, menos 3 vezes 3 é menos 9. 2 vezes 1 é 2. 3 ao quadrado é 9. Mais 4 é raiz de 13. Tá bom? 3 ao quadrado é 9. Vezes 1 é 10. Ok? Então vamos ficar, ó. Devo 9, pago 7. Devo 7. Raiz de 13 vezes 10. Raiz de 130. Tá? Vai pegar a sua calculadora científica. Tá bom? Vai ter que fazer assim, ó. Arco cosseno de menos 7 raiz de 130, tá bom? Se for em graus, vai ficar assim, ó. Vamos lá, arco cosseno de menos 7 raiz de 130. Isso daqui vai ficar 127,87 graus. Se for em rádio, vou pôr em rádio aqui, ó. Opa, é aqui. Se for em rádio, vai ficar 2,23 radianos. Tá bom? Eu pedi em radianos. Tá aqui, ó, gente, ó. O probleminha aqui, né? 127,87, que foi o que a gente encontrou em graus, né? Aí depois você só converte para radianos e beleza. Tá ok? Muito tranquilo, né? O exemplo 3, pessoal, vai seguir a mesma ordem, ó. Tem 3, professor, eu tenho 3 coordenadas agora. Tranquilo, gente, ó. Você vai fazer de novo, ó. O cosseno de θ é U vezes V, tá bom? E aí eu peço o módulo desses dois vetores, né? Gente, se eu pedisse só, eu só quero um produto escalar. Então você não precisa dividir por nada, entendeu? Se eu quiser só o produto escalar é só o que está em cima, tá? Como eu estou pedindo o ângulo, né? Então eu vou ter que encontrar aqui. Então fica assim, ó. 2 vezes 1 é 2. 0 vezes 1 é 0. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Dividido pela módulo, né? Que é 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. O 0 não precisa colocar não, tá? Porque o 0 ao quadrado é 0. Então aqui eu fico com menos 1. Correto? Aqui fica 2 ao quadrado com 9 vai ficar raiz de 13 vezes a raiz de 3. Então fica menos 1 raiz de 39. Tá bom? Mesma coisa, ó. Arco cosseno de menos 1 raiz de 39. Tá bom? Vai fazer aí, tá bom? Eu encontro em graus aqui 99,21.
Quer colocar em radiano? Converte sua calculadora para radiano, ou coloca lá, 2π é igual π radianos, né? Você coloca lá, faz a regrinha de 3 lá, né? Π radiano igual a 180 graus, ok? E coloca 99 graus é x. Esse como faz a conversão. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Vamos lá para a última coisa que a gente vai ver, é a projeção de um vetor sobre o outro, pessoal. Podemos definir a projeção do vetor u sobre o vetor v a partir da seguinte definição. Então você tem aqui, ó, um vetor projetado sobre o outro, é a sombra de um vetor sobre o outro, né? Aqui está a formulinha, ó. Eu não vou me delongar demonstrando ela, senão a gente vai ter aqui quase uns 40 minutos de vídeo. Ó, u vezes v dividido por v ao quadrado multiplicado pelo vetor v, tá? Aí eu vou encontrar esse vetor aqui, que é, por exemplo, o vetor que esse vetor maior, ele é o v, tá? Esse vetorzinho v', ele é a projeção do vetor que a gente está buscando, tá? Então, vamos lá calcular isso daqui. Eu até deixei calculado para vocês, ó. Qual a projeção do vetor u, 1, 3, sobre o vetor v, 3 e 1, tá? Então, eu vou só desenhar isso daqui para ficar mais fácil de você entender. Vetor 1, 3, tá bom? Sobre o vetor 3 e 1, tá? Então, como é que eu faço isso? Ó, isso aqui é u, isso aqui é v. Ó, o v, tá aqui, o v, dividido por v ao quadrado, multiplicado pelo vetor v, tá? Ó, o v dividido por v ao quadrado multiplicado pelo vetor v. O que você encontra, você percebe que você vai usar o vetor u só uma vez. O que você encontra é esse vetor aqui, ó. Quero que você entenda bem isso. É esse vetor aqui seria o vetor 9 quintos e 3 quintos, tá? Que ele é a sombra desse vetor u sobre o vetor v. Ou melhor, a projeção, tá? Aqui eu calculei o módulo, mas ele não solicitou o módulo, tá bom? O desenho, tem até um gráfico que eu fiz representativo disso, ó. Tá aqui, tá bom? Quando você encontrar esse vetor 9 quintos e 3 quintos, é esse vetor projetado aqui, ó, que eu já tinha falado aqui. Tá bom, pessoal? Espero que tenha entendido, espero que tenha ficado claro para você aí. E eu vou aguardar vocês lá nos exercícios, hein? Até a próxima.